Olá, equipe de Cálculo 3. Na videoaula de hoje, a gente vai ver alguns resultados teóricos sobre equações diferenciais lineares de segunda ordem. Vamos nessa? O primeiro resultado importante que a gente vai ver sobre equações diferenciais lineares de segunda ordem é o teorema de existência e unicidade. Esse teorema ele é análogo àquele apresentado anteriormente para equações diferenciais lineares de primeira ordem. Considere o problema de valor inicial y2' mais p de t' mais q de ty igual a 1g de t, sendo conhecidos y de t0 e y' de t0. E P, Q e G são funções contínuas em um intervalo aberto I que contém o ponto T0. Então, existe exatamente uma solução y igual a φ de t deste problema. E a solução existe em todo o intervalo I. Novamente, pessoal, a gente chama atenção para três coisas. Esse teorema ele garante que existe uma solução. Ou seja, a gente não vai estar procurando pelo em ovo, caso as condições desse teorema sejam satisfeitas. Além disso, esse teorema garante que a solução existente ela é única. E por último, além de garantir a existência e a unicidade da solução, esse teorema também nos dá um intervalo em que a solução está definida. Além disso, em que ela é duas vezes diferenciável, pelo menos, que é o mesmo intervalo I, onde as funções P, Q e G são contínuas. Bom, vamos ver dois exemplos então de aplicação deste teorema. O primeiro deles é o seguinte, olha. Encontre o maior intervalo no qual a solução do problema de valor inicial dado existe com certeza. O primeiro passo, pessoal, para resolver este exercício é colocar a EDO associada ao PVI da forma como apresentada no teorema. Ou seja, temos que identificar quais são as funções P, Q e G. Bom, para isso, basta a gente dividir toda a expressão por t² menos 3t. E assim, a gente vai ter o seguinte, olha, y, duas linhas, mais t, que divide t² menos 3t, y' menos t mais 3 sobre t² menos 3t, y igual a 0. Bom, se a gente observar, pessoal, aqui a gente vai ter então a nossa função p, a nossa função Q e aqui a função T. Perdão, a função G. Olha só, observe que a função G é contínua nos reais, já a função P e Q, ela é descontínua para t igual a 0 e t igual a 3. Bom, então a gente tem que P e Q são descontínuos em P de t e são descontínuos, né? Em t igual a 0 e t igual a 3. Isso significa que o maior intervalo no qual a solução do problema de valor inicial existe é ou t menor que 0, ou t entre 0 e 3, ou t maior do que 3. Para identificarmos isso, a gente tem que olhar o PVI, ou seja, o valor inicial ele é definido para 1, olha só, y' de 1. Logo, a gente tem que o maior intervalo no qual a solução existe com certeza é o intervalo de 0 a 3. Então, como a gente tem que y de 1 existe e que y' de 1
também existe, e está definido, né? É conhecido, a gente tem então que o maior intervalo é o intervalo de 0 até 3. Vamos ver mais um exemplo. Encontre a única solução do problema de valor inicial y duas linhas mais p de t y' mais q de ty igual a 0, sendo conhecidos y de t0, y' de t0 e ambos iguais a 0. P e Q são contínuos em um intervalo aberto I, contendo t0. Bom, a princípio, resolver essa equação diferencial, esse PVI, parece ser uma coisa difícil, né? Mas vamos pensar um pouquinho e a gente vai enxergar que y1 de t igual a 0, ou seja, a função constante, se eu pegar y de t igual a 0, a função constante, ela satisfaz essa propriedade. De fato, y duas linhas vale 0, y' também vale 0, y vale 0, então y de t é solução do EDO. É uma solução, na verdade, não só do EDO, e do PVI, porque olha só, y de t0 também vale 0, y' de t0 também vale 0, do PVI. Bom, como eu encontrei essa solução e o teorema da existência e unicidade garante que a solução, quando existe, ela é única, então a gente tem que, na verdade, esta é a única solução deste problema de valor inicial. Então, pelo teorema, né? Vou dar nome ao teorema de uma vez. Pelo 3.2.1, essa é a única solução do PVI dado. O segundo resultado importante é o chamado princípio da superposição, que diz que se y1 e y2 são soluções da equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, então a combinação linear C1y1 mais C2y2 também é solução, quaisquer que sejam os valores das constantes C1 e C2. A primeira pergunta que vem depois deste teorema é se todas as soluções da equação diferencial estão contidas nessa expressão, ou seja, se elas podem ser escritas como C1y1 mais C2y2. Vamos começar a pensar no caso em que a gente tem um PVI. E a gente vai procurar, então, C1 e C2, de modo que a função y1 C1 mais y2 C2 seja a solução deste PVI. Então, vamos supor que a gente tenha y de t igual a C1 y1 de t mais C2 y2 de t. Além disso, que a gente tenha y de t0 igual a um y0 e y' de t0 igual a um y'0 e que essa seja, então, a solução desta equação diferencial. Daqui, pessoal, dessas duas informações aqui, então, a gente tem o seguinte, olha, C1 y1 de t0 mais C2 y2 de t0 é igual a y0. E embaixo a gente vai ter o seguinte já, olha. Vamos ter que C1 y' de t0 mais C2
y2' de t0 igual a y'0. Bom, o que a gente tem aqui agora é, na verdade, um sistema linear em função de C1 e C2. E isso aqui, então, pode ser escrito da seguinte maneira, esse sistema. A gente pode escrever como produto matricial. y1 de t0, y2 de t0, embaixo y1' de t0, y2' de t0, que multiplica por C1, C2, igual a y0, y'0. Observem que a matriz do lado esquerdo é conhecida, se a gente conhecer, claro, y1 e y2. Além disso, aqui também a matriz coluna do lado direito também é conhecida. O que eu quero observar aqui é que esse sistema vai ter solução única se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Ou seja, vou subir aqui um pouquinho, olha. E a gente tem o seguinte. Se o determinante y1 de t0, y2 de t0, y'1 de t0, y'2 de t0. Só calculando o determinante aqui de uma vez, que é dado por quem? Diagonal principal menos diagonal secundária, ou seja, y1 de t0 vezes y'2 de t0 menos y2 de t0 vezes y'1 de t0. Se ele for diferente de zero, então a solução é única, independente dos valores y0 e y'0. A solução do sistema é única. Bom, pessoal, esse determinante aqui é muito importante e por isso ele tem um nome. Ele é chamado de Wronskiano, ou determinante Wronskiano. Bom, o que a gente acabou de fazer aqui agora permite a enunciar o próximo resultado, chamado Teorema 3.2.3. Ele diz o seguinte: sejam y1 e y2 duas soluções dessa equação diferencial linear de segunda ordem. E supõe que as condições iniciais y de t0 e y' de t0 sejam dadas. Então, sempre é possível escolher constantes C1 e C2, tais que y é igual a C1 y1 de t mais C2 y2 de t, satisfaça tais que essa expressão satisfaça a condição diferencial 2 e as condições iniciais 3. Aqui a condição 2 e aqui a condição inicial 3. Se e somente se o Wronskiano não se anula em T0, ou seja, se esse cara aqui, o W, que a gente chama de Wronskiano, for o quê? Diferente de zero. Bom, uma aplicação desse teorema. A gente já viu que y1 igual a e elevado a menos 2t, y2 de t igual a e elevado a menos 3t, são soluções da equação diferencial y2' mais 5y' mais 6y igual a zero. Bom, caso não lembrem, é só substituir aqui e verificar que y1 e y2 satisfazem essa equação diferencial. Vamos encontrar, então, o Wronskiano de y1 e y2. Bom, o Wronskiano ele é dado pelo seguinte determinante. Aqui a gente vai ter y1
y2, na segunda linha, y', y2'. Bom, nesse caso, y1 é elevado a menos 2t, y2 é elevado a menos 3t. Agora, na segunda linha, eu vou colocar as derivadas, correto? Que vai ser menos 2 é elevado a menos 2t e menos 3 é elevado a menos 3t. Com isso, o determinante é dado por, vai dar menos 3 vezes e elevado a menos 5t, menos com menos dá mais 2 é elevado a menos 5t, ou seja, o Wronskiano é dado por menos e elevado a menos 5t. Bom, observem que nesse caso, a gente vai ter que esse Wronskiano nunca se anula, porque aqui a gente tem uma função exponencial e a função exponencial não possui raiz, logo o Wronskiano ele é sempre o quê? Diferente de zero. Como o Wronskiano é diferente de zero para todos os valores de t, as funções y1 e y2 podem ser utilizadas para construir soluções de equação diferencial dadas junto com quaisquer condições iniciais para qualquer valor de t. O próximo resultado justifica a expressão solução geral que a gente utilizou para a combinação linear C1y1 mais C2y2. Suponha que y1 e y2 sejam duas soluções da equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Então, a família de soluções y igual a C1 y1 de t mais C2 y2 de t com coeficientes arbitrários C1 e C2 inclui todas as soluções da equação diferencial dada. Se e somente se existe um ponto t0 em que o Wronskiano de y e y2 não é nulo. Bom, a expressão C1 y1 de t mais C2 y2 de t com coeficientes arbitrários ela é chamada de solução geral da equação diferencial dada. Essa aqui, pessoal, não é a equação 4 não, viu? Dizemos que as soluções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação se e somente se seu Wronskiano é diferente de zero. Vamos então aplicar esse teorema em um exemplo. Suponha que y1 de t igual a r1 de t, y2 de t é igual a r2 de t, são soluções de uma equação da forma anterior, ou seja, de uma equação do tipo y2' mais pty' mais qt de y. Então, a gente tem y2' mais p de t de y' mais q de t vezes y igual a zero. Mostre que elas formam um conjunto fundamental de soluções se R1 for diferente de R2. Bom, para verificarmos se elas formam um conjunto fundamental de soluções, a gente tem que calcular o Wronskiano, que é dado por, aqui em cima, y1, y2, embaixo vale quem? y1' y2'. Bom, esse Wronskiano, para o nosso caso, é dado por E elevado a R1t, E elevado a R2t, embaixo vai ficar R1 é elevado a R1t, que é y', e depois y2', ou seja, R2 é elevado a R2t. Esse determinante é dado por R2, que multiplica E elevado a R1t mais R2t, menos R1, que multiplica E elevado a R1t mais R2t. Fazendo aqui algumas manipulações algébricas, a gente tem que dar que o Wronskiano é dado por R2 menos R1, ou seja, colocando essa expressão aqui em evidência,
vezes E elevado a t, que multiplica R1 mais R2. Bom, essa função exponencial é sempre diferente de zero. Logo, o Wronskiano vai ser diferente de zero se isso aqui for diferente de zero. Ou seja, W vai ser diferente de zero se R2 menos R1 for diferente de zero. Ou seja, se R2 for diferente de R1. Logo, a gente tem que y1 de t igual a E elevado a R1t e y2 de t igual a E elevado a R2t formam um conjunto fundamental de soluções, né? De soluções se R1 for diferente de R2. Um segundo exemplo, então, de aplicação do teorema anterior é o seguinte. Mostre que y1 igual a t elevado a meio, y2 igual a t elevado a menos 1 formam um conjunto fundamental de soluções da equação 2t ao quadrado y2' mais 3t y' menos y igual a zero, para t maior do que zero. Bom, como resolver essa equação diferencial, a gente vai ver depois. No entanto, a gente pode verificar que y1 e y2 são de fato duas soluções dessa equação diferencial. Para isso, basta apenas substituir y1 nessa equação e depois y2 nessa equação para ver se chegamos numa igualdade verdadeira. Bom, isso eu vou deixar para vocês fazerem em casa, beleza? Bom, então, supondo que y1 e y2 são soluções, que vocês vão verificar, hein, pessoal? Verifiquem aí. Vamos verificar se eles formam, de fato, um conjunto fundamental de soluções da equação. Para isso, a gente tem que calcular o Wronskiano, que nesse caso é dado por, na primeira linha, colocamos a função y1 e y2, ou seja, t elevado a meio, t elevado a menos 1. Na segunda linha, as respectivas derivadas, ou seja, aqui a gente tem meio vezes t elevado a menos meio, e aqui a gente tem menos 1 vezes t elevado a menos 2. Calculando o determinante, a gente tem menos t elevado a menos 3 meios, de novo, menos meio vezes t elevado a menos 3 meios. Bom, somando aqui os expoentes, correto? A gente vai ter menos 3 meios vezes t elevado a menos 3 meios, ou seja, menos 3 meios que multiplica 1 sobre t elevado a 3 meios. Bom, essa expressão é diferente de zero sempre, pessoal. Inclusive, para t maior do que zero. Bom, vou escrever isso. Logo, a gente tem que y1 e y2 formam, de fato, um conjunto fundamental de soluções da equação dada. Logo, né, a gente tem que y1 de t igual a t elevado a meio e y2 de t igual a t elevado a menos 1 formam um conjunto fundamental de soluções. Toda solução, então, dessa equação diferencial, pessoal, pode ser escrita como
uma combinação linear de y1 e y2 de t dados.